Bem-vindos, meus queridos, minhas queridas. Vamos começar a dar início às nossas aulas, nossa primeira aula, nono ano aí. Vamos falar um pouquinho sobre os números irracionais. E aí, nos conjuntos dos números, nós precisamos lembrar. Antes de falar dos irracionais, nós precisamos lembrar dos conjuntos dos números que existem, né? Antes de tudo, tinha lá os números naturais que eram suficientes. 0, 1, 2, 3, 4 para uma contagem normal. Era o que a gente precisava, não precisava mais do que isso. Mas aí se tornou obsoleto. Precisava-se de mais algumas coisas, porque precisávamos marcar os números negativos de alguma forma, né? Quando eu devo alguma coisa, eu preciso de número negativo. Temperatura também é necessário o número negativo abaixo de zero. Profundidade abaixo de zero precisa de um quê? Um número negativo. E foi aí que surgiu os números inteiros. Mas ainda precisava mais alguma coisa, como os números que tem vírgula, né? Menos 2,5, 2/3 são os números em forma de razão, de fração. Então não eram suficientes os naturais, os inteiros, e surgiu aí os racionais. E por incrível que pareça, ainda não foram suficientes, porque apareceram números espetaculares, diferentes, de tal forma, de tal proporção, que chamou a atenção aí de muitos matemáticos. Surgiu assim os números irracionais. E aí nós temos um fragmento de texto. Nesse fragmento de texto a gente traz mais ou menos uma experiência de como os números irracionais surgiram, né? Os gregos achavam que as razões, as frações eram suficientes, desse tipo de divisão era suficiente para representar as coisas que eles usavam na época. Mas aí um cara ficou lá pensando, rapaz, tentou usar lá o teorema de Pitágoras e viu que ia surgir coisas diferentes, e surgiu assim coisas diferentes. E aí eles juntaram os números racionais com os números irracionais e surgiu assim o conjunto dos números reais. Vamos aos irracionais. Como foi que surgiu os números irracionais? Ele pensando lá no teorema de Pitágoras, em que usou o que? O triângulo, retângulo, isósceles. Isósceles, vamos lá lembrar, dois lados iguais. E aí retângulo, por quê? Porque ele tem um ângulozinho de 90 graus. E aí temos aí, ó, destaque verdinho, esse triângulo isósceles. E aí ele construiu, nos lados desse triângulo, ele construiu quadrados, certo? E esses quadrinhos aí que ele construiu, ó, vamos lá, desse lado, um quadradinho amarelo, mais um quadradinho amarelo. E no lado maior, o que? Coube dois quadradinhos, certo? E aí nós temos o seguinte, que ele considerou como unidade diária, ele considerou aí, ó, esse quadradinho vermelho. Então nós vimos aí que em um lado coube o quê? Uma unidade diária, do outro lado mais uma unidade diária, e no lado maior coube duas unidades diárias, porque coube dois quadradinhos. E aí nós pensamos no seguinte, ó, vamos lá, tira esses quadradinhos aí com unidade diária e vamos colocar ele ali em cima, que nós chamamos de A. O lado maior nós vamos chamar de A, teve o que? Duas unidades diárias. O outro lado menor nós chamamos de B, uma unidade diária, e o outro lado também uma unidade diária. E aí, para construir mais um pouquinho esse nosso raciocínio, nós vamos pensar nesse mesmo triângulo isósceles, em que nós temos agora, de um lado, o valor de A vale 2, do outro lado, o valor de B, que vale 1, e o valor de C, que também vale 1. Construindo isso, nós temos o quê? Nós temos essa equaçãozinha aí, ó, 2 é igual a 1 mais 1. Isso quer dizer que o quadrado do lado maior é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. E foi assim que nasceu o teorema de Pitágoras, em que diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou, nós temos ali, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí surgiu o primeiro irracional usando esse mesmo triângulozinho isósceles, que nós temos aí, ó, a medida de um lado, nós temos aqui, ó, 1, e do lado maior eu não sei qual é a medida do lado maior. Vamos calcular usando o que? O teorema de Pitágoras. E para isso a gente só vai substituir aqui, ó, no valor de A nós vamos colocar o que? X, o valor de B vai ser 1 e o valor de C vai ser 1, porque aqui nós temos o lado maior e aqui nós temos os dois lados menores, hipotenusa e catetos, ok? Respondendo isso aí, a gente tem o que, ó? 1 ao quadrado é igual a 1, 1 ao quadrado é igual a 1. Vamos somar agora, nós temos 2. E aí nós vamos usar a operação inversa. Qual é o inverso da potenciação? Radiciação. E se nós procurarmos a raiz de 2, nós vamos ter uma surpresa. Uma surpresa por quê? Porque vamos achar um número que tende ao infinito e, diferente dos números racionais, nós não temos um padrão na dízima, certo? Nós não temos um período, nós não temos uma dízima periódica. E isso que é incrível, ó, 41, 42, 13, 56, 23, 73, 0, 9, 5. E se continuarmos, não vai ter fim e não vamos encontrar um padrão.
É por isso que os números racionais não foram suficientes e daí surgiu o quê? Os números irracionais, certo? Então você vai tomar nota, vai dar uma pausazinha aí, vai notar isso aí, essa mensagenzinha aí no caderno, que vai esclarecer tudo que a gente viu até agora de uma forma sucinta e de uma síntese. Nós vamos sintetizar com essa nota aí, ok? E depois que você notar a nota, você vai fazer isso aí, ó. A hora de praticar, a hora boa, né? É a hora de meter e colocar em prática, ok? Então vamos lá, ó. Observe a representação do quadrado da imagem. Nós temos um quadrado aí, de lado 2, e ele está inscrito aí, ó, nessa reta numérica. E o que é que você vai fazer, meu querido, minha querida? Primeiro você vai calcular a medida de sua diagonal. Você vai traçar uma diagonal, 0 até lá em cima, e você vai calcular a medida dessa diagonal usando o que? O teoremazinho de Pitágoras, ok? Na letra B, você vai colocar, vai usar agora o compasso, vai colocar a ponta cega do compasso aqui, ó, em cima do zero. Você vai colocar aqui em cima do zero a ponta cega do compasso e a outra ponta do compasso você vai colocar aqui e vai o que? Girar o compasso e ver aqui aonde é que vai ficar a marcação ali na reta numérica, ok? Do valor que você encontrou. E na letra C você vai determinar o valor aproximado desse número irracional que você encontrou. Provavelmente você vai encontrar um número irracional. E você vai determinar ele com apenas 2 casas decimais. Só precisa colocar 2 casas decimais. Por isso, colocar todos os números não, como a gente viu, o número irracional ele tende ao infinito e não tem um padrão. E aí você vai terminar, vai fazer sua atividadezinha, vai postar lá no grupo pra gente ver se você conseguiu mesmo. E aí vai ficar tranquilão, porque aí você aprendeu muito mais sobre os números irracionais, ok? Obrigado por nos acompanhar, obrigado por estar comigo neste momento. E da próxima estaremos juntos de novo. Até a próxima, meu querido, até a próxima, minha querida. Um cheiro no coração. Tchau!